Olá, bom dia. Hoje eu vou falar de algo que me chamou a atenção ontem, conversando com algumas pessoas que eu conheço, que compartilham o trabalho comigo também. Me pareceu interessante porque é uma dúvida que elas têm e com certeza muitos de nós temos. Eu diria, se eu tivesse que colocar um título a essa fala, eu diria assim, o grande engano. O grande engano, sim, o grande engano. Porque infelizmente, ao longo de toda a nossa história, especialmente quando nós fomos brindados, vamos dizer assim, com algo que poderia ter sido muito, muito, muito bom, mas acabou redundando em algo não tão bom assim, a religião. Por que eu digo isso? Porque se a gente for pensar, e aí eu peço que você pense de maneira muito criteriosa, independente da sua religião, porque isso não interessa. As religiões, elas existem, se formos olhar nos seus princípios, como algo para chamar aqueles que lá estão para olhar para o mesmo lado, o lado de Deus, do Pai, de todos nós. E até aí tudo certo. Jesus, quando esteve conosco, ele não falou em religião. Ele esteve conosco pregando algo que nós conhecemos, mas nós muitas vezes não praticamos, que é o amor. O amor ao próximo. Porque é muito fácil amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, os pais. Afinal de contas, Deus nos deu uma parentela agora para que a gente exercite esse amor tão necessário. Mas e aquele outro que precisa de mim e eu não faço absolutamente nada para que ele possa ser ajudado? É esse que eu preciso ajudar. Esse que é o verdadeiro exercício do amor. Porque mesmo nós todos entendendo que somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, nós muitas vezes nos negamos a fazer desse entendimento algo que realmente possa trazer algo de benefício a quem quer que seja. É normal isso? É normal. Nós estamos em um ponto ainda, nós que aqui estamos, em que o nosso entendimento ele é um tanto quanto opaco, pequeno. E por isso que eu fiz essa primeira fala, dizendo que a religião ela veio com um objetivo, que era aproximar as pessoas ao divino, a Deus. E por que não dizer a Jesus Cristo, que chegou na Terra como o divino representante desse nosso mesmo Deus, que é o Deus de todos nós, nesse universo infinito. Mas aí encontramos um problema. É por isso que eu digo que, infelizmente, as coisas não saíram como deveriam ter saído. A religião, ela, na verdade, mais do que tudo, ela separa. Ela faz com que muitos se apoderem desta religião e se creiam donos, não só dela, excluindo qualquer possibilidade de simpatia com outras religiões, afinal, existem muitas, e também se apropriando do divino. Por que não dizer isso? Deus, como se Deus atendesse somente a eles, como se Deus fosse exclusivamente deles. É compreensível isso ainda hoje, porque nós tivemos durante anos, para não dizer milênios, uma igreja que até hoje é uma igreja extremamente forte, preponderante, que foi criada à sombra daquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. E aquilo que ele deixou foi, digamos, de alguma maneira usado de uma maneira
não tão assertiva, diria eu, porque ao invés de enaltecer o que mais Jesus enaltecia, que era o amor ao próximo, dar ao próximo o que tu desejas para ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, as religiões, elas passam muito por alto essa parte. É muito mais como dizer que vocês devem temer a Deus. Eu nunca temi meu pai aqui na terra, não. Nunca temi porque eu sabia que tudo que ele fazia era para mim, era em meu benefício. Ele tinha a intenção de me ajudar. E sempre teve. Por que eu iria temer alguém que me ama, que me quer e faz tudo, mesmo que eu não goste, para me ajudar a ser melhor? E ele me ajudou muito. Eu sou extremamente grato a ele, como sou grato à minha mãe, por ter compartilhado esse processo todo. Mas muitas religiões colocam a nós, filhos de Deus, com medo de Deus, tementes a Deus. Nós não devemos temer Deus. Deus é infinita bondade. Deus é o todo misericordioso. Ele olha para todos nós como nós olhamos aquelas crianças que ainda não sabem falar, nem sequer conseguem entender o que está acontecendo no seu entorno. E nós olhamos com carinho, com complacência, como dizendo assim, um dia elas entenderão. Deus olha para nós dessa maneira, um dia nós entenderemos. E entenderemos o quê? Entenderemos que todos nós devemos cuidar um dos outros. Quando eu digo isso, amar o próximo, cuidar do outro, eu não digo para você parar na rua e a primeira pessoa que está pedindo algo, você colocá-la no seu carro, levá-la para sua casa para cuidar dele. Seria maravilhoso se você tivesse uma casa tão grande e meios de fazer tudo isso. Mas sim que você faça a sua parte, e a sua parte, por pequena que possa parecer para muitos, ela é gigante para você. E aos olhos de Deus também. Porque se você começa a se preocupar com o outro, você vai parar de criticar o outro. Você vai parar de desejar mal ao outro. Você vai parar de desejar o que não é seu e é do outro. Aí nós vamos começar a nos entender, porque você vai começar a adentrar em um espaço que até então você não conseguia entrar. Mas voltando para o nosso começo, por que nós vivemos a grande mentira? Porque ao longo de tanto tempo, nós criamos essa farsa de que nós devíamos temer a Deus, de que se nós não fizéssemos aquilo que Deus disse para que nós façamos. Mas aí lembremos que Deus não nos disse nada. Quem disse fomos nós mesmos, homens, através de padres, de quem quer que seja, que se envolveram com toda a autoridade divina, em nome de Deus, como se eles tivessem uma procuração para dizer isso ou aquilo. E assim nós caminhamos. O resultado disso talvez seja essa grande catástrofe que nós vivemos. As pessoas ainda não conseguem se entender. As pessoas acham extremamente normal olhar aquele que não comunga da mesma hóstia que eu, olhá-lo de uma maneira muito diferente, por que não dizer maledicente, porque ele não é igual a mim, ele não acredita em Deus. Então Deus vai expulsá-lo. Deus não irá deixar que ele entre no paraíso. Que paraíso? Se você poderia transformar a sua vida aqui em um paraíso e você transformou em um pequeno inferno, uma sucursal desse dito inferno que muitos dizem, mas nós somos assim. E ao sermos do jeito que nós somos, nós invariavelmente criamos problemas para nós mesmos, não para os outros. Porque nós vivemos criando problemas para os outros. Mas nós não nos damos conta que esses problemas que nós criamos, eles reverberam para nós. Eles voltam, sim. E voltam de uma maneira que a gente não gostaria que eles voltassem. Portanto, que nós
entendamos que as religiões, infelizmente, não cumpriram o seu papel. E através das religiões, quase todos nós, eu diria, estamos falando do mundo ocidental. O mundo oriental tem outras visões e elas funcionam muito melhor que as nossas. Mas no mundo ocidental, nós acabamos entendendo ou acreditando piamente de que ao deixar o nosso corpo, ou seja, quando nós morremos, quando nós desencarnamos, enfim, usando o termo que seja, nós iremos para um bom lugar. É porque, assim, a gente pinta o céu e o inferno, mas a gente sempre se acha bom o suficiente para não ir para o inferno, e sim ir para o céu. Bom, e aí o que acontece? Nós desencarnamos e continuamos sendo o que nós somos. É como se eu, ao gravar esse vídeo aqui, de repente, sofresse um mal súbito e morresse. E a máquina está gravando. E eu, daqui a pouco, vejo a máquina gravando, mas ela não está mais gravando, porque o corpo está no chão, deitado. E eu continuo vendo e falo assim, por que está gravando? Porque eu não consigo desligar, porque eu não consigo, eu não tenho mais corpo. E aí, tudo que me contaram cai por água abaixo. Porque não tem mais serventia. Me disseram que eu ia para o céu. E eu não estou no céu, eu estou na minha casa, eu estou no meu canto. Ou seja, eu não consegui. Quando eu falei, ou será que Deus falhou comigo? Eu acho que Deus me enganou durante todo esse tempo. Aí eu volto a dizer, Deus te falou alguma coisa? Ou foi alguém que disse ser Deus? Ou alguém que disse estar falando em nome de Deus para te dizer isso? É um problema bem grande, porque a grande maioria de nós, ao não acreditar que ao desencarnar continuamos sendo quem somos, continuamos sendo essa maravilha que Deus fez, que é energia pura, nós continuamos acreditando que somos aquela criatura que jaz naquele caixão, ou que jaz aqui no chão, só que não consigo me comunicar com ninguém. Não consigo entender que eu devo ir para outro lugar, não ficar aqui. Esse lugar aqui é o lugar onde aqueles que estão dentro de um corpo estão para serem provados, para serem testados, para poder aprender alguma coisa. Alguém vai dizer, mas aprender o quê? Não faz sentido nada do que você está dizendo. E eu te direi, faz. Se você prestar atenção, faz. Por que que nós temos um corpo? Por que nós temos essas necessidades que o corpo me dá? A necessidade do ar, a necessidade do toque, a necessidade da comida, senão eu morro de fome, da água, do líquido. Eu necessito da água, porque senão em 3 dias já não estou mais aqui no máximo. E por que eu necessito tudo isso? Porque eu necessito da coberta para o frio, para que eu possa entender aquele outro que está lá perto de mim, que tem fome, que tem sede, que tem frio. E mesmo tendo em abundância a comida, o líquido, a coberta, eu não faço nada para ele. Mesmo sabendo o que é ter frio, o que é ter fome, o que é ter sede. Não mexo um dedo sequer para ajudá-lo. Mas sei. Aí eu sou culpado, porque eu sei e nada faço. Agora, se eu não tivesse que estar dentro de um corpo, eu fosse simplesmente um espírito livre, como nós somos quando não estamos aqui, eu não saberia o que é fome, não saberia o que é sede, nem frio. E aí? Como é que eu vou aprender de uma maneira tão clara essa necessidade? Não porque nós tenhamos ou estejamos condenados a viver sempre nessa necessidade do frio, da fome, não. Nós vamos um dia ascender para poder entender, quando já entendermos, que devemos ajudar o próximo de verdade. Aí sim, eu não preciso mais voltar a ter um corpo, não. Porque eu estarei já fazendo alguma coisa que realmente será útil, será bom aos olhos, não só de Deus, mas aos meus olhos também.
Afinal de contas, eu vou me converter nesse ser que já consegue ver o que Deus espera de cada um de nós. E se você perguntar o que é então que Deus espera de cada um de nós, eu te direi, Ele espera que nós sejamos melhores. E para que nós sejamos melhores, não adianta eu ter uma profissão melhor do que a minha, não adianta eu ter mais dinheiro na minha conta bancária, porque esse dinheiro só serve para mim. E também não adianta eu ser mais feio ou mais bonito, pouco importa isso. Importa que eu saiba que o outro precisa, e que se eu posso ajudar, porque eu tenho meios de ajudá-lo, que eu ajude. Aí sim nós vamos estar chegando perto daquilo que ele espera de nós. Se nós pensarmos em um mundo, como eu estou dizendo, dessa forma, que pode parecer tão utópica, nós podemos imaginar um mundo onde não haveria pobreza, um mundo onde as pessoas não matariam uns às outras, um mundo onde as pessoas poderiam ser aquilo que elas talvez no seu mais íntimo desejam, ser melhores, bem melhores. Mas para que isso aconteça, é necessário que, antes de tudo, nós imaginemos, mas imaginemos tão claramente aquilo que Jesus nos explicou através de uma parábola, quando falou do rico e do pobre. Quando disse que o pobre morreu junto com o rico. Rico este que alimentava esse pobre com as migalhas, quando os cachorros não queriam mais estas mesmas migalhas. E o pobre foi lá para os braços de Abraão, lá no céu, lá em cima. E o rico ficou mais perto das chamas do inferno do que para lá. E teve muita sede e pediu: Pai Abraão, me dê, peça para o mendigo, para o pobre, para o mendigo, molhar a mão, o dedo e me dar um pouco desse líquido. E Pai Abraão, vamos pensar assim, Deus disse de onde ele está, ele não chega onde você está. E de onde você está, você não chega aqui. E o rico, conformado de que seria impossível que ele descesse lá dos braços de Abraão para poder molhar o dedo e tentar saciar um pouco da sede dele, ele ainda faz um último pedido e diz assim: Pai Abraão, então eu peço que o Senhor mande o pobre, o mendigo, para que ele vá avisar os meus irmãos de que eles devem melhorar, de que eles ainda têm tempo de fazer alguma coisa. E aí o pai Abraão, ou Deus, como a gente queira, responde: mas se nós mandamos tantos profetas, nós mandamos tantos avisos e vocês não entenderam, como é que você quer que eles acreditem em um morto? E assim termina essa parábola. E também termina essa nossa conversa, que fala de uma maneira assim, talvez chocante para alguns, mas como eu sempre digo para o meu filho mais velho, imagine que isso que eu estou falando para você seja verdade. Nem que seja por um minuto, que você entenda o que eu estou dizendo como se fosse uma verdade. Não custa nada, não vai tirar um pedaço seu, não vai fazer nada. Mas você poderá entender, talvez, algo. Principalmente quando você partir para o outro lado, vai falar: eu lembro que alguém me disse isso. Que nós tenhamos todos um bom dia e que Deus proteja cada um de nós e que nós nos sintamos protegidos, principalmente. Graças a Deus.